Amados, quero convidar você a abrir a palavra de Deus. No Salmo 119, eu tenho aqui trazido algumas reflexões nesse salmo. Nós vamos ler do verso 65 até o 73 apenas. Como eu sempre tenho colocado aqui, eu gosto que a igreja participe também lendo o texto. Então eu vou ler aqui o versículo 65 e a igreja em uma só voz os versículos pares, tá bom? Até o 73 apenas. Mesmo assentados, mas com certeza, com reverência. Diz assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos juntos ler o verso 33. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Pai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor por esse tempo de adoração, de culto ao Senhor. A tua palavra já foi lida aqui, ó Deus, desde amanhã, desde pela manhã cedo, ó Deus, na escola dominical. Louvamos o teu nome porque é um privilégio todos nós aqui estarmos com saúde física e estarmos aqui juntos para a adoração do teu nome mais uma vez. Já louvamos o teu nome com músicas que elevam e glorificam o teu nome. Nós te agradecemos pelas crianças que os pais têm trazido a este rebanho, a esta igreja, a esse culto. Que os pais não desanimem, aqueles outros pais que têm, por razões deles, ó Deus, não têm tido oportunidade de constantemente estar com as crianças, seus filhos aqui. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor possa tirar todos os empecilhos que os impedem de estar aqui com as crianças. Que essas crianças continuem crescendo em estatura, crescendo em graça, debaixo do teu poder. Pai bondoso, que o teu Espírito Santo, que inspirou este salmista a escrever esse salmo tão longo, que esse mesmo Espírito Santo possa falar a nossa vida. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece a aflição de cada pessoa que aqui está. Aflições físicas, aflições emocionais. Que o teu Espírito Santo venha quebrantar cada um de nós. Que o teu Espírito Santo possa, de fato, trazer o impacto que a nossa alma tem precisado. O alimento que nós precisamos. Como já cantamos com as crianças, se nós quisermos crescer, se nós quisermos amadurecer em direção ao Senhor, nós precisamos meditar, estudar a tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja e aqueles que porventura estão assistindo, aqueles que vão assistir futuramente, a questão do valor das aflições. Nós lemos aqui, o presbítero Sérgio leu o texto de Tiago, no capítulo 1, verso 2 ao 4, dizendo de que nós somos felizes ao passar pela provação.
não pela aprovação. Aprovação é uma coisa, provação é outra. Provação tem a ver com prova. Hoje, a nossa irmã Ariana foi fazer um concurso. A Eucatiane também, se eu não estou enganado, domingo passado, fez concurso. O nome é bonito, concurso, mas elas fizeram com prova. Tanto é que se tiver que estudar muito. Se vão ser aprovadas, já é uma outra história, né? E o desejo nosso e o desejo delas é que elas sejam aprovadas, com certeza. Mas fizeram provas. E nem toda prova que a gente faz, a gente dá conta. Não é isso? Ainda mais concursos. Tem as famosas pegadinhas, né? Se você não está atento, e a coisa complica. Na vida cristã não é diferente, queridos. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito de nós participarmos da ceia do Senhor, Paulo fala o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse examinar a si mesmo é uma prova. Por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e seja o quê? Aprovado. Assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir está sendo o quê? Réu do corpo de Cristo. Então, amados, o valor das aflições, todo o Salmo 119, ele vai estar falando um pouco sobre essas questões. Você já deve ter percebido, você que já leu o Salmo 119, vale a pena você ler, é um salmo realmente muito longo, né? Ele tem 170, não se engano aqui, 176 versículos, né? É o texto mais longo, né, de um capítulo, se a gente pode dizer assim, da Bíblia, né? Então, queridos, ele vai falar muito de vivificar, ele fala muito de reavivar, ele fala muito de nós estarmos juntos, ele fala muito de justiça, ele fala muita coisa importante na vida cristã. Então, dentro desse o valor das aflições, eu quero trazer a primeira lição para nós aqui, a preciosidade da palavra de Deus em bons e maus momentos. O Salmo todo fala sobre isso. O Salmo todo ele vai falar sobre essa questão da preciosidade da palavra de Deus, é claro, em bons e maus momentos. Dois textos que nos chamam a atenção aqui. Antes de ser afligido, a palavra afligido aqui, a ideia que ela traz para nós, são duas ideias, dois sentidos. De você ser castigado e ser disciplinado. Antes de ser afligido, andava o quê? Errado. Vírgula. Essa palavrinha mas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela tem um significado tremendo. Porque na maioria das vezes ela muda totalmente o sentido do texto, da mensagem. Antes de ser afligido, andava errado. Aí tem uma vírgula. Mas agora guardo a tua palavra. E o verso 71 é semelhante. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para o quê? Que aprendesse os teus decretos, os teus preceitos, os teus testemunhos, tudo aquilo que o Salmo 119 fala. A disciplina, queridos, que Deus aplica, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. A lembrança do preço que pagamos por nos afastar do Senhor é um repressor sadio para não repetirmos nossos erros. Deus é bom e só faz o bem. A fim de sermos bons, devemos tomar seu jugo. E é isso que Jesus nos ensina, não é isso? Lá em
Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, 29 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o quê? Vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, e o meu fardo, e etc. Agora, Deus é bom, e só faz o bem. A fim de sermos bons, devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprendermos dele. Seja como for, queridos, que Deus nos trata, atende-nos melhor do que merecemos. Deus sempre age em nós muito mais do que merecemos, tanto na provação, quando passamos pela aflição, e como nós deveríamos ser muito mais afligidos do que somos, porque nós merecemos. Ou você não concorda com isso? Ou você acha que você é melhor do que qualquer outra pessoa, você é melhor do que Jesus? Deus nos trata sempre, a Bíblia fala, você conhece um texto e você já falou isso para muita gente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não esqueça o segundo, a outra parte desse texto. Como é que todas as coisas, todas, boas e ruins, cooperam para o nosso bem? É isso que esse salmista está trazendo para nós, queridos. Que quando somos disciplinados, somos castigados por Deus, é uma palavra que hoje ninguém gosta de ouvir, disciplina, e disciplina não tem a ver com castigo apenas, querido. Disciplina muitas vezes tem a ver com eu deixar de fazer alguma coisa. É você disciplinar o seu filho e dizer assim: não mexe aqui, que se você mexer aqui, você vai receber uma disciplina. Qual é a disciplina? Não vai olhar celular mais durante 2 dias. Você que não é pai nem é mãe nem sabe o que é isso, viu? Mas se Deus te der o privilégio de você ser pai e mãe, você vai ver que o negócio não é tão simples assim. Por isso que quem muito é solteiro ou solteira e vê os pais disciplinando os filhos, nossa, mas você é bravo, hein? Você é não sei o quê. Ô meu filho, vai ter o seu filho primeiro? Vai você ficar grávida primeiro do seu marido? E depois você vai ver o que é isso. Muitos pais e muitos pais não têm disciplinado os filhos, não têm afligido os filhos, porque tem medo. Sabe qual que é a maior desculpa da maioria? Se eu fizer isso, o meu filho e minha filha vai fazer o quê? Vai ficar com trauma. Tadinho dele, coitadinho dela. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que já é mais maduro aqui, você foi disciplinado pelos seus pais quando você era adolescente? Se não foi, devia ter sido. E se você que é pai e mãe não está fazendo isso, está errado, está pecando. Porque a Bíblia fala sobre isso. A psicologia hoje não entende isso. E os infelizes ali que vão ouvir isso aqui hoje, no dia que vai ouvir, vai descer a lenha no pastor Osias. Porque eu não concordo com a psicologia na área de disciplina. Não concordo mesmo. Eu concordo com isso aqui, olha. Isso aqui é a minha única regra de fé e prática. E deve ser a sua. E muitas vezes Deus aflige a nossa vida como pais. Deus nos disciplina. A Bíblia fala com muita clareza, porque Ele nos ama. E o exemplo que o próprio Deus dá no texto bíblico, qual pai, qual mãe não faz isso com seus filhos? É uma pergunta retórica.
Porque o pai e mãe que deixa de disciplinar os filhos, sabendo que os filhos estão fazendo coisas erradas, está fazendo o que para com o filho? Está levando ele à perdição, à confusão. Meu querido papai e mamãe, presta atenção. Você está pensando, ô pastor, se eu ouvir falar só por causa da gente aqui, que coisa, hein? Não, meu querido, não é isso. Não é isso. A palavra de Deus nos ensina, Provérbios de Salomão, no capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho, não é o caminho, viu? Ensine a criança no caminho em que deve andar, que quando for mais velho, não o quê? Se desviará dele. Aí você vai mais para trás do Antigo Testamento, Deus vai falar para Moisés dizer para o povo de Israel, que quando você se levantar, quando você se deitar, quando você caminhar, nós devemos fazer o quê? Ensinar os nossos filhos. Devemos colocar nos ombrais, né, das portas, coloca lá nos ombrais das portas, coloca lá o versículo bíblico, bem assim, lá no espelho do banheiro, onde a gente vai ver o nosso rosto, todas as vezes, às vezes desfigurado, quando a gente levanta cedo, não é isso? O meu não fica muito segurado porque não tem cabelo, mas você que tem, fica, pode ter certeza disso, fica a coisa mais esquisita. E você, mulher que é linda, quando você levanta, Deus tem misericórdia, você vai lá para o banheiro e você vê o seu rosto como é que está, desfigurado, você fica ali 30, 40 minutos só se embelezando, não está errado. O que isso tem a ver, queridos? Porque quando nós não disciplinamos, nós estamos fazendo isso com nossos filhos, deixando eles desfigurados no sentido emocional, e os nossos filhos, presta atenção nisso no nome de Jesus, meus queridos. Os nossos filhos precisam, eles pedem limites, eles pedem, e muitas vezes nós não damos. Aí depois quem vai dar lá fora, sabe quem que é? São as pessoas que não têm temor a Deus. E infelizmente muitas vezes, filhos de pais crentes, quem vai ensinar é a prisão. É isso mesmo. E esse filme eu já vi 1, 2, 3 vezes, infelizmente. Isso dói o coração. Culpa de quem? Ah, Deus, né? Não. É a minha. Então, amados, quando a palavra de Deus diz de que a disciplina que Deus aplica produz fruto pacífico aos que têm sido por elas o quê? Exercitados, frutos, queridos. E é isso que Deus faz na minha vida, já fez isso na minha vida várias vezes. Eu entendi que foi disciplinas muito duras. Eu já era para estar no céu há muito tempo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu. Mas eu passei por uma prova, algumas provas muito duras. Duras que só eu sei. E a minha esposa, que está casada comigo, a mesma mulher, vão saber disso, 45 anos, sabe disso. Quando eu fui para o seminário, meu primeiro seminário que eu fiz em Minas Gerais, aqui dou um exemplo apenas, é testemunho, viu, queridos? Testemunho de como Deus aflige e disciplina. Saí de São Paulo, eu estava com 21 anos mais ou menos, bonitão, cabeludo, vermelho. Quando eu chego numa cidade em Minas Gerais, não vou falar o nome da cidade aqui, não vou falar porque está sendo transmitido. Sabe o que acontece? Eu caí no conto do vigário. Sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe, né? Vocês que são novos sabem o que é isso, né? Mas os mais maduros aqui sabem. Caí no conto do vigário assim. Eu estava com a passagem comprada para ir para Patrocínio, Minas Gerais.
de ônibus, é claro, saí de São Paulo e estou esperando numa determinada rodoviária, depois de viajar a noite toda. Estou sentado lá esperando, lendo alguma coisa. Sempre fui de leitura mesmo, da minha adolescência, sempre fui assim. Deus me ensinou assim com meus pais, mesmo meus pais sendo muito simples. Bom, um fulano chega e pergunta para mim assim, senta do meu lado, um fulano muito distinto. O senhor está esperando o ônibus? Eu estava na rodoviária, né? Essa pergunta aí é uma pergunta complicada, né? Falei, sim, estou esperando o ônibus. O senhor está indo para onde? Estou indo para Patrocínio. Aí, o que aconteceu? O senhor quer carona? Falei, quero. Paulista bobo, que nem eu era na época, pega carona com todo mundo sem ter prudência. Peguei a carona e ele falou assim, só que é o seguinte, olha, eu vou ter que passar no centro dessa cidade, hoje é uma cidade muito grande, Uberlândia, disse que não ia falar, mas falei, né? Uma cidade muito grande. E quando eu chego lá, ele fala, não, eu vou passar ali no centro da cidade. Não conhecia nada, né? E só que vou passar numa oficina, pegar umas peças de uns trator, de colocar no carro, e vamos para lá, eu conheço lá a região. E eu caí nessa. Estou esperando até hoje ele. Sem lenço, lembra a música do Caetano Veloso, acho que é dele, né? Sem lenço, sem documento, etc., na beira da estrada. É exatamente o que aconteceu comigo. Eu desabei, chorar tanto da burrice que eu fiz, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus por não ter acontecido nada grave. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou voltar para casa, não vou voltar para São Paulo. O Senhor já tinha me dado respostas há mais de 2 anos que eu era para vir para cá, para me preparar para ser missionário. Eu não vou voltar para casa. Resumindo, queridos, que a história é longa. Aí consegui achar a igreja presbiteriana central de Uberlândia. E lá o pastor me atendeu, expliquei para ele a situação. E o pastor de lá conhecia o meu pastor de São Paulo. Meu pastor de São Paulo, Reverendo Oscar Chaves, que hoje está no céu. Ele esteve na casa desse pastor lá em Uberlândia há 3 dias atrás, na época. Ele ligou para ele, falou, Reverendo Oscar Chaves, tem um fulano aqui, um rapaz, pintadinho, foguinho, etc, etc, né? Ele está me dizendo que ele é da sua igreja, que ele está indo para Patrocínio, isso é verdade? Falou, claro, é Osias, né? Ele é foguinho mesmo, né? Um pintado, enferrujado, é isso aí mesmo, né? O que aconteceu? Aí ele explicou, né? E aí eu só pedi para ele não falar para os meus pais, né? Porque você está longe, né? Eu era o filho caçula. Imagine o pai ouvir um negócio desse assim, nunca vai acreditar que está tudo muito bem. Você que é pai e mãe sabe muito bem disso, né? Falei, deixa a poeira sentar, eu vou lá para o seminário e depois, no tempo certo, eu volto para São Paulo e a gente conta direitinho. Foi o que aconteceu. Aí Deus preparou todo mundo lá o pastor lá ligou para Patrocínio e falou que estava vindo um rapaz e assim, tal. Resumindo, fazia um tempo que eu não sabia o que era sapato grande, chinelo grande, desde roupa íntima até tudo aquilo que eu não tinha mais, eu ganhei. Um grande, outro pequeno, e sei que foi uma brincadeira, né, depois. Né, o pessoal, os meus colegas brincaram muito, até fizeram um teatro sobre essa questão. Né. Mas, queridos, o que eu estou dizendo isso? Foi uma aflição, uma disciplina tão grande que eu recebi de Deus, que até hoje eu percebo claramente que foi a mão de Deus. Mas uma das coisas que Deus sempre fez na minha vida, sabe o que foi? Nunca me permitiu eu olhar para trás e voltar para trás. Porque Deus me deu o propósito, é ali que eu te quero. Queridos, aflições nós passamos, todos nós não estamos imunes a isso. E o salmista, ele vai nos ensinar a esse respeito, ele nos ensina a esse respeito. Muitos possuem conhecimento, mas pouco juízo. A palavra juízo aqui no nosso texto, aqui no livro de Salmos, tem a ver com discernimento. É bom você lembrar que discernimento é um dom de Deus. E Deus muitas vezes
Nós muitas vezes, não Deus, mas nós muitas vezes, nós não temos o discernimento que precisávamos. Muitos possuem conhecimento da palavra de Deus, mas não têm discernimento do que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está fazendo na sua vida, dentro das aflições que muitas vezes você passa, das mais variadas da vida, desde os problemas emocionais, os problemas físicos às vezes relações complicadas dentro do lar, né? E muitas outras coisas, queridos, às vezes no emprego, no trabalho, na academia, na escola, você passa aflições absurdas, e você já parou para pensar o que Deus está querendo com isso? Qual é o propósito disso? Porque não adianta você dizer para as pessoas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas quando você passa pela aflição, nós ficamos aborrecidos, nós ficamos, às vezes ficamos murmurando, e você não vê uma vez, do primeiro versículo desse Salmo 119 até o 176, você não vê uma vez o salmista murmurando a Deus pelas aflições que ele estava passando. Faça essa experiência de ler esse texto e anotar, se você vai encontrar isso. Você não encontra. O que você vai encontrar aqui é com esse texto que nós acabamos de ler aqui. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda o quê? A tua palavra. O salmista, ele não perde o foco da palavra de Deus, ou da lei de Deus, que é uma expressão muito clara nesse texto aqui do Salmo 119. É isso que eu e você não podemos perder de vista, queridos, que quando nós passamos pelas aflições da vida, sejam elas quais forem, nós temos que ter a base para permanecermos fiéis à palavra de Deus, queridos, porque ela é a nossa única regra de fé e prática, queridos. Não são os livros de autoajuda, não é a psicologia, não é a psiquiatria, não é a sociologia. Eu digo aqui, não que eu sou contra esses profissionais, mas a maneira como muitas vezes são tratados problemas da alma. Não são remédios que resolvem, é a palavra de Deus, é a presença de Cristo Jesus, é eu pagar o preço de ter firmeza no que a palavra de Deus me diz, que eu não estou imune aos problemas da vida. E quando eu passo por esses problemas, a palavra de Cristo foi qual? Tem sido qual nos evangelhos? No mundo, vocês vão passar, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele vai dizer muito mais ainda: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que o crente tem, é isso que eu tenho, é isso que você precisa ter, eu sei que você tem. Nós não podemos olhar a vida só com o problema que estamos vivendo, queridos. A vida cristã é muito mais do que isso. Então a primeira lição é essa, queridos: a preciosidade da palavra em bons e maus momentos. A segunda lição: discernimento por meio da palavra. O salmista tem o real discernimento, pois é na palavra de Deus que encontra auxílio e motivação para continuar crendo no Senhor Deus. O verdadeiro cristão, queridos, encontra fervor em sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem espera e confia na palavra de Deus irradia, sabe o quê? O bom perfume de Cristo, queridos, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é você assoprar e as pessoas caírem, não. O poder do Espírito Santo é você poder vencer as lutas desse mundo com a presença desse Espírito na nossa vida. É você ter tendências à depressão e você colocar a vida: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, não dá para continuar na caminhada.
É só Deus que faz isso, queridos. Agora, Deus nos criou, queridos, para que o sirvamos e desfrutemos da sua presença. Olha o que aqui diz o verso de número 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. O que o salmista está fazendo aqui? Falando a Deus, declarando a Deus, confessando a Deus, diante da aflição que ele está vivendo. Ele está crendo em duas coisas: a palavra de Deus, e crendo nesse Deus que ele é soberano. A aflição que ele está passando aqui é de inimigos, é de pessoas que falam mal contra ele. O texto todo vai falar sobre isso. Pessoas que estão querendo julgá-lo, estão querendo destruir a sua vida. E não tem coisa pior na vida de uma pessoa quando pessoas começam a inventar histórias sobre você, começam a mentir sobre você. O salmista está enfrentando esse problema. Não é inimigo aqui no sentido de dar uma espada, de cortar a cabeça, ou de dar um tiro nos nossos dias. Não é nesse sentido apenas, é muito mais do que isso. Provérbios, Salomão vai dizer para nós o seguinte: que há 7 coisas que Deus abomina, que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Sabe qual que é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Ah, pastor, o senhor está inventando isso aí. Meu irmão, leia a Bíblia, viu? Mas leia a Bíblia com os olhos de Deus, não nos seus olhos. O salmista está preocupado com isso, com a sua vida. Pessoas que estavam comentando coisas contra a sua própria vida, para destruí-lo, para minar a sua fé, para minar a sua motivação. Quantas vezes você já passou por isso? Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, quem são seus colegas? Quem são seus vizinhos? Qual tem sido a sua atitude como pessoa que ama e teme a Deus em Cristo Jesus? Qual o discernimento que você tem de Deus para isso? As misericórdias de Deus, queridos, são ternas, como a compaixão de um pai ou de uma mãe por seu filho. Elas nos alcançam com poder e graça. Não é isso que diz o profeta Jeremias? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Enfermidades, queridos, sofrimento e aflição, Deus os permite e os aproveita para cumprir sua disciplina, o seu propósito. E o seu propósito sempre qual que é? Para crescimento, para maturidade e para a glorificação do nome dele principalmente. Assim nos corrige para que não nos desviemos dos seus planos. Quando afirmamos a justiça e a fidelidade do Senhor em meio à provação, demonstramos crescimento e maturidade espiritual, queridos. Nada acontece literalmente pelas Escrituras por acaso, por acontecer. Quando Deus aflige a vida de José, filho de Jacó, você conhece a história dele, não vou contar a história aqui porque é longa demais e bonita demais. Lá na frente, quando ele se revela para os seus irmãos, lá no Egito, ele sendo o segundo homem do Egito, ele vai dizer para os seus irmãos: Deus me colocou aqui
para que a vida de vocês fossem poupadas, para que por meu intermédio Deus abençoasse vocês. Leia a vida de José para você perceber. Não veja só o sofrimento dele, que realmente não foi fácil, mas veja a maneira como Deus vai trabalhando na vida desse jovem, na época que era um jovem, como ele nunca perdeu o foco. Ele poderia ter perdido. Estou longe da minha casa, meus irmãos me venderam, meus irmãos fizeram isso, ele podia formar uma lista muito grande. Eu não vou mais temer o teu nome, eu vou viver a minha vida aqui. Foi isso que ele fez? Não. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo de maneira muito violenta, ele fugiu. Como eu vou pecar contra quem? O meu Deus. Não é contra Potifar. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida, queridos, quando nós passamos pelas provações. Porém, por nós mesmos somos tão fracos, queridos, quanto o pó, e precisamos do amor compassivo de Deus para nos sustentar. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós lemos assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquele que nos criou, queridos, é aquele que tem autoridade e poder para nos moldar e guiar pela sua vontade revelada nas Escrituras. É o que diz o Salmo 70, o verso 73 que nós já lemos aqui. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Então, meu querido, quando você estiver sendo provado por Deus, por alguma razão que você desconhece, mas Deus sabe, não reclame, não murmure, não culpe o outro, assuma, se quebrante diante de Deus, ore a Deus, fala: Senhor, o que o Senhor quer com isso na minha vida? Me ajuda, me dá o discernimento para isso, eu estou precisando, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu preciso disso. Para terminar, queridos, primeira lição: a preciosidade da palavra de Deus em bons e maus momentos. A segunda lição: discernimento por meio da palavra de Deus. E a terceira e última lição: o aflito é fortalecido pela palavra de Deus. O justo pode ser atribulado, queridos, mas não ficará angustiado. Pode se ver perplexo, porém não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, porém não destruído. Sabe quem falou isso e quem ensina isso? O presbítero ali já respondeu, ninguém ouviu porque ele está sem microfone. Você ouviu, né? Porque você está na frente, quem está lá atrás não ouviu. Paulo, queridos, como esse homem sofreu por causa de Jesus. Mas ele vai dizer: abatido, porém não destruído. Paulo chega a um ponto, ele diz na segunda carta aos Coríntios, que ele sofreu tanto por causa de Jesus. Um momento, é um texto muito forte que ele coloca ali, que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Sabe o que é isso? Eu não sei, mas Paulo sabia. Mas ele sabia quem estava no controle. Ele foi até as últimas consequências por amar este Jesus. Por isso que sofreu como sofreu. Amados, o salmista, apesar de seus olhos se turvarem de tanto esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, ele não pergunta: acaso o Senhor vai me consolar? Será que vai ter consolo? Em vez disso, ele ora: quando me haverás de consolar? É uma pergunta, é uma oração. Ele está dialogando com Deus. Então, queridos, é o que nós precisamos fazer. Já me assemelho
a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos seus decretos. Queridos, eu quero ler aqui uma citação, uma explicação desse texto, que ele é bem complicado, então você tem que ir para os universitários teológicos, para a gente poder entender um pouco melhor, né? Quando o salmista diz aqui nesse texto, no verso 83, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos seus decretos. Para o salmista isso aqui era muito simples, ele sabia muito bem que era odre, só que você não sabe e a gente às vezes não tem ideia do que é isso. Dentro do contexto do Salmo 119, exalta a importância da lei de Deus. Todo o Salmo 119 fala sobre isso. Expressa um sentimento de desgaste e ressecamento, comparando o salmista a um odre, recipiente feito de pele de animal, que foi exposto, o recipiente, né? Que foi exposto no fogo e à fumaça, ficando enrugado e ressecado. No entanto, apesar dessa condição física, o salmista confirma o quê? A sua fidelidade na palavra de Deus. Por que ele dá o exemplo do odre? O odre era algo feito de pele de animal, muitas vezes era colocado vinho dentro, né? E às vezes ele ficava ressecado, enrugado, né, pelo desgaste do tempo. E o salmista pega esse exemplo para a sua própria vida, como ele diz aqui no verso de número 83, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Eu estou enrugado, eu estou fedendo fumaça, estou defumado aqui, com tanto sofrimento, mas a tua palavra é o meu norte, eu não abro mão dela. Ele não reclama, ele não murmura, mas ele coloca que esse Deus está por cima de tudo isso. O justo perseguido, queridos, o justo é o crente em Jesus, viu? Muitas vezes ele fica murcho, seco e disforme, de tanto esperar, mas não se desespere enquanto pode recorrer a quem? A palavra de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Os vilões desse versículo, do versículo 83 e 85, os vilões desse versículo são ímpios e rebeldes. Essas duas características andam juntas. E características, ímpios e rebeldes, tramam a queda do justo e do inocente, pois se recusam a andar consoante a lei de Deus. É o que a gente vê no nosso Brasil. Muita gente não quer saber da igreja quando se prega o evangelho. Muitos pastores na internet que pregam muito bem, são fiéis à palavra de Deus, estão sendo rechaçados por falsos profetas, por pessoas que não concordam com as escrituras, né? E você sabe disso, quantas vezes você tem enfrentado o mesmo problema. O príncipe dos pregadores do século XIX, Spurgeon, comenta, aspas, se nos apegarmos aos preceitos, seremos resgatados pelas promessas. Preceitos da onde? Da palavra de Deus. A melhor oração, queridos, nasce de uma forte necessidade do nosso coração. Às vezes você não ora como deveria orar, porque talvez você entenda que está tudo muito bem, mas basta Deus começar a afligir a sua vida, a disciplinar, você vai orar mais, você vai buscar mais a Deus, você vai buscar refúgio nele. O salmista ora para o Senhor poupar sua vida, a fim de que ele possa glorificar a Deus, obedecendo a sua palavra. A fé, queridos, não é um salto no escuro. Muita gente, muita filosofia que não tem nada a ver com as escrituras fala isso. A fé é um salto no escuro. Você acredita nisso? Na verdade, queridos,
A fé que temos baseia-se naquilo que há de mais sólido no universo, a Bíblia, a palavra de Deus. Não corremos nenhum risco quando cremos na palavra de Deus, que é inspirada, inerrante e infalível, firmada e confirmada no céu pelo Espírito Santo. Para concluirmos, queridos, o valor das aflições. Primeiro, a preciosidade da palavra de Deus em bons e maus momentos. Segundo, precisamos ter discernimento pela palavra de Deus. E terceiro, o aflito é fortalecido pela palavra de Deus. Apenas duas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, Deus, ao permitir que você sofra aflições, é para que aprenda a ser mais obediente e submisso à sua palavra. Segunda aplicação, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, alertou ensinando que iríamos ser perseguidos por causa do seu nome, mas ele disse também: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em João capítulo 14, verso 27, 28 e 29, ele vai dizer o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Se você, meu querido, estiver passando por alguma aflição, eu não conheço, você sabe, seja ela qual for, seja uma aflição emocional, seja os problemas de depressão, seja os problemas físicos, seja lá no trabalho, seja na escola, não sei, você sabe, seja na família, nunca perca o foco de Cristo Jesus. Aprenda a orar o tempo todo. Aprenda a orar o tempo todo. Senta com a sua esposa, você que é casado. Você é o sacerdote da casa. Senta. Ora. Coloca a sua esposa. Coloca os seus filhos o tempo todo diante de Deus. Se você não estiver fazendo isso, você está errado. Pode ter certeza disso. Pastor, eu sou crente há mais de 50 anos, não estou preocupado com isso. E Deus não está preocupado com a idade. Está preocupado com o princípio, com os valores das Escrituras. Que Deus os abençoe. Amém?